Boa tarde. Nesta semana chega ao fim o trabalho da Comissão de Inquérito ao processo de construção dos navios Atlântida e Anticiclone. O relatório será apresentado na sessão que começa amanhã. Os trabalhos da Comissão foram tudo menos pacíficos. O Bloco de Esquerda e a PPM abandonaram os trabalhos. Alguns dos nomes chamados a prestar esclarecimentos não compareceram, nomeadamente Duarte Ponte, ex-secretário da Economia, e Eduardo Toste, antigo presidente da Atlantic Line. Das conclusões que já são conhecidas, sabe-se que não foi possível apurar responsabilidades políticas neste negócio. O relatório foi aprovado com os votos favoráveis do PS, CDS e PCP e contra do PSD. São convidados do programa Parlamento de hoje Francisco César, do Partido Socialista, Jorge Macedo, do PSD, Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda e Luís Silveira, do CDS. Ainda Aníbal Pires, do PCP, enviou para este programa o parecer, já que foi um dos partidos que esteve presente na Comissão, do seu partido sobre o relatório final. De referir que o deputado considera que o momento para a criação da Comissão revelou-se desadequado, com prejuízos para o apuramento dos factos, que o quadro legal de funcionamento da Comissão não ajudou à obtenção da informação necessária. O coordenador regional do PCP critica também a recusa, por exemplo, de Duarte Ponte e do antigo presidente da Atlantic Line em comparecerem na Comissão. Para Aníbal Pires, os factos apurados permitem concluir que a região, aliás, foi devidamente compensada de todos os prejuízos, mas continua sem meios para implementar uma política de transporte marítimo. O deputado critica também os partidos que abandonaram a Comissão, uma vez que desta forma não dignificaram os trabalhos. Muito boa noite a todos os convidados. Muito obrigado por terem aceito mais este convite. Começava pelo deputado Jorge Macedo, do PSD. O PSD votou contra, não ficou convencido destas conclusões. Porquê? Boa noite aos colegas, boa noite também aos açorianos que nos veem de casa. Nós estamos aqui hoje porque o Partido Socialista teve uma boa ideia. Estávamos em 1998 e foi anunciado o transporte marítimo de passageiros e viaturas interilhas. Era importante que os Açores também pudessem ser ligados através desse meio de transporte, sendo certo que agora juntávamos o automóvel ao passageiro e permitiria, desse modo, que aumentar e melhorar grandemente a mobilidade dos açorianos. Mas os factos é que o Partido Socialista teve uma boa ideia, eu já repetidamente afirmei isso, mas conseguiram dar cabo dessa boa ideia. Já se gastaram entre 98 e 2010 cerca de 70 milhões de euros. O processo de construção dos navios é um processo que, se não fosse grave, era anedota. E não há memória de um armador, uma região, mandar construir navios e esses navios nunca chegarem. A Comissão de Inquérito é criada precisamente para apurar a responsabilidade política, neste caso, dos decisores e dos responsáveis da região, relativamente a esses factos. Mas é essa anedota que seria anedota se não fosse tão grave, porque estavam em causa 50 milhões de euros. Mas o PSD acusa a Comissão, e não só o Partido Socialista, de querer branquear precisamente essa responsabilidade. E foi isso que se passou desde o primeiro dia até o último dia. E não pode ser escamoteado, porque o PSD apresenta 24 propostas de inquiridos, ou seja, nós gostaríamos de ouvir 24 cidadãos que tiveram ligação ao processo. Foram aprovados sensivelmente menos de metade desses 24 cidadãos. E de fora, cirurgicamente, são deixados peça-chave para o esclarecimento total da situação. Não nos podemos esquecer que tínhamos na nossa posse, nos nossos documentos, um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, mandado a elaborar aos estaleiros navais de Viana do Castelo por despacho dos ministros das Finanças e da Defesa Nacional. E nesse relatório, independentemente das suas conclusões, que eu não vou sequer tecer considerações quanto às conclusões, nos autos de declaração, autodeclaração é algo que um inquirido
nesse caso na auditoria aos estaleiros de Viana do Castelo, foi questionado sobre determinadas perguntas, ou respondeu a determinadas perguntas, e ao responder a essas perguntas é elaborado um auto que depois ele próprio assina e confirma que foi aquilo que ele referiu. Fala no Acordo de Cavalheiros. O Acordo de Cavalheiros, evidentemente. Isso é profusamente referido no relatório da Inspeção-Geral das Finanças, e 3 destes altos responsáveis do estaleiro que afirmaram categoricamente, não é por meias palavras, afirmaram categoricamente que tinha havido um Acordo de Cavalheiros tão simples. Para quê? Para permitir reduzir 4,6 milhões de euros na proposta inicial que tinham feito, que aliás seria ilegal e não podia ser aceito porque ultrapassava em 25% o preço base do concurso, e baixaram 4,6 milhões para poder colocá-la apenas 28,45% acima do preço base, já permitindo que ela fosse aceite, sendo que depois esse Acordo de Cavalheiros permitiria, com informações que eles dizem que já tinham por parte da Atlantic Line, informações essas que apontavam no sentido de que iam ser solicitados aditamentos que permitiam conformar e que permitiam recuperar o desconto. O PSD vai enviar esse relatório para o Ministério Público? Já enviou a semana passada, há 2 semanas, já enviou o relatório, porque há claramente matéria para investigar. Termino só dizendo que o bloqueio permanente do Partido Socialista à Comissão chegou ao ponto de, numa das audições do Dr. Fernando Geraldes aqui nesta Assembleia, ele dizer que quem tinha toda a informação sobre o negócio era o Dr. Teles de Menezes, Dr. Teles de Menezes, que nos autos de declaração do relatório da Inspeção-Geral de Finanças tinha falado do Acordo de Cavalheiros, e ter sido chumbada a audição do Dr. Teles de Menezes. Ou seja, é um bloqueio que começou desde o início e que se reflete nas conclusões, mas naturalmente falaremos delas mais à frente. Sr. Deputado Francisco César, o PS tentou bloquear as conclusões e o trabalho desta Comissão? Bom, antes de mais, boa noite a todos os que nos estão a ver e a ouvir. Bom, antes de mais, isto não é uma brincadeira. Esta Comissão de Inquérito não é um palco. Isto é um local onde se tentou fazer um trabalho sério para apurar todas e quaisquer responsabilidades que pudessem existir neste processo. Mas vamos começar do início. E vamos começar desde o momento em que são decididos, em que é decidido, em que o Governo dá instruções à Atlantic Line para que construa ou que mande construir 2 navios novos para servir a região. E o Partido Socialista sobre esta matéria não tem pejo nenhum em admitir que este processo de construção correu mal. Há um facto político que temos, que é o facto de nós não termos 2 navios novos aqui na região. E nós não temos nenhum problema em admiti-lo. E com honestidade sempre o fizemos. Mas aquilo que houve necessidade de apurar da parte da oposição e que o Partido Socialista nunca se opôs é se neste processo existiriam responsabilidades políticas da parte do Governo sobre toda a construção dos navios. Foi neste sentido que o Governo, por diversas vezes, veio aqui ao Parlamento esclarecer, uma vez em declaração política, outra vez em debate. O secretário de Economia foi à Comissão de Economia, esteve disposto a esclarecer todas as dúvidas que existissem da parte dos partidos da oposição. Mesmo assim, a oposição não se deu por satisfeita. E cria-se a Comissão de Inquérito, que o Partido Socialista viabiliza. O PSD não ficou satisfeito com o PSD ou a oposição com os nomes, com o bloqueio daqueles nomes? Uma Comissão de Inquérito é uma coisa séria. Nós não podemos ir para uma Comissão de Inquérito com a certeza das conclusões a que vamos chegar. A Comissão de Inquérito serve para apurar muitas coisas, mas não para cumprir a agenda do PSD. Se eu entender, o PSD já foi com essas conclusões. É este o grande problema que nós temos. Porque desde o início, o Partido Social Democrata esteve com uma postura de que já tinha as conclusões. Se não, veja-se, o Partido Social Democrata apresentou 24 inquiridos. Praticamente toda a gente que tenha olhado para o barco ou para os navios, o PSD achou que os devia convidar. Nós, o que é que fizemos? Não é uma brincadeira, não coisa séria. Comissão, e era importante que nós, também na Comissão, argumentos sérios. Tivemos o cuidado de analisar nome a nome. Curiosamente, nesses nomes que analisamos, o Partido Socialista, naqueles que aprovou e naqueles que votou contra, na maior parte dos casos, aliás, não me lembro de nenhum dos casos que tenha votado isolado. O único partido que votou isolado no chumbo destes nomes
Se houve algum partido, foi o Partido Social Democrata. Será que é só o Partido Socialista que está errado? Será que é só o Partido Socialista, será que é só o Partido Social Democrata que tem razão sobre estas conclusões? Os restantes partidos que chumbaram, conjuntamente com o Partido Socialista, essas inquirições estavam errados? Eu penso que não, que são estes os factos que nós conseguimos, pelo menos, perceber. O que é que nos interessa aqui? É perceber se há responsabilidade da parte do Governo ao longo deste processo. A Comissão apurou que não. A Comissão não. O que a Comissão apurou é que, mediante todos os factos que tinham sido apresentados, os 12 mil páginas de documentos fornecidos pelo Governo, Tribunal de Contas, Inspeção de Finanças e outros documentos contratuais que foram fornecidos pela Secretaria, a conclusão a que chegamos era que não era possível encontrar indícios, não era possível apurar se existiam responsabilidades políticas da parte do Governo. Não foi isso que declarou a RDP. Sr. Deputado, se me permitir acabar, eu termino, mas eu já explico. O que a mim me choca desde o início... São declarações habilidosas que podem ser enganos. Nós não estamos a brincar brincar nesta comissão de inquérito. Eu percebo que o Partido Social Democrata tenha apostado muito nesta comissão. Foi sempre uma das bandeiras. Aliás, até nomeou um dos seus melhores deputados para vir a esta comissão. A doutora Berta Cabral fez-lhe uma maldade. Mas, desde o início, repare, nós, inclusive, na comissão de inquérito, acordamos, desde o início, não prestar declarações, exatamente para não haver aquilo que se chama uma chicana política à volta deste tema, até ao final das inquirições. Não quero saber que logo a seguir à primeira reunião, na segunda reunião onde aprovamos isso, o PSD imediatamente violou esse acordo e fez declarações à comunicação social. Portanto, há aqui um facto que deve ser ressalvado. Este negócio, a construção dos navios, não acabou com 2 navios novos. Mas há um facto que ficou apurado e que nenhum partido aqui rejeita. É que a região pagou cerca de 36 ou 37 milhões de euros. E recebeu 40. Se isto não é a calcular os interesses da região, o que é que será? Sr. Deputada Zoraida, é uma das... A parte do PPM que saiu da Comissão por não concordar, segundo explicou na altura, com o rumo dos trabalhos e, sobretudo, de que não achava que as conclusões se chegassem a algum lado. Já leu as conclusões, acha que saiu bem da Comissão? Antes de mais, boa noite, Roberto, boa noite a todos os colegas e também a quem nos está a acompanhar. Eu gostaria de começar por dizer, para responder à sua pergunta, Roberto Nois, que o Bloco de Esquerda participou, desde o princípio e fez parte dos partidos proponentes das diferentes oposições, desde o princípio, com boa fé, com espírito de cooperação e com um objetivo único que era apurar as responsabilidades políticas de um processo rocambolesco e gravoso para a região, na nossa opinião. Rocambolesco, o deputado Francisco César foi o primeiro a admitir que na realidade foi. Gravoso, depende do ponto de vista. Na realidade, correu razoavelmente bem na medida em que a região foi ressarcida do seu investimento, mas o certo é que nós continuamos sem navios nossos e o certo é que esta situação, todo o processo, não pode ser repetido no futuro. Portanto, não é para, digamos que resolver um problema, é para fazer alguma coisa, apurar responsabilidades, no sentido de impedir que numa outra circunstância qualquer, decisores políticos decidam com o dinheiro público, que é o dinheiro de nós todos, um processo, e participem de um processo rocambolesco e gravoso, como nós consideramos que este é. Esta nossa participação na Comissão foi, aliás, admitida, esta nossa postura, a postura do Bloco de Esquerda, foi, aliás, admitida, o que nos apraz registar, pela Presidente desta Comissão, quando na 8ª sessão dá conta, na 8ª reunião da Comissão, dá conta de que o Bloco tinha anunciado que iria abandonar a Comissão. Coisa que, aliás, eu, em nome do Bloco de Esquerda, porque era eu que participava nesta Comissão, dei sinal muito claro, na última reunião em que estive presente, que foi a 7ª, depois disso houve mais 2, a 7ª, de que, de acordo com a forma como os trabalhos estavam a decorrer, e se nada fosse feito no sentido de inverter